Olá, eu sou João Pedro da equipe do Microfone Jovem, do SED 02 do Paraná. Tenho 17 anos, sou da cor parda e estou vestindo um uniforme padrão azul e sou do segundo ano. Olá, eu sou Rafael, apelido é PH. Também faço parte da equipe do Microfone Jovem. Tenho 17 anos, meu cabelo e meus olhos são castanhos e sou pardo. Olá, boa tarde a todos os ouvintes aí do Microfone Jovem. Eu sou o professor Josias, do SED 2, professor de Geografia. Tenho 1,73 de altura, 79 quilos, praticante de atividade física e gosto muito de relatar essas áreas que falam sobre drogas, né? A droga, infelizmente, está acabando com nossos jovens. E vamos aí mais um episódio de podcast falar sobre esse assunto. Meu nome é Raoni, eu sou professor de inglês, sou homem branco, de estatura baixa, cabelos e barba curta. É isso. E para começar, a gente vai soltar a vinheta. TunePocket.com. Hoje, na segunda gravação do Pergunta Solta o Verbo Professor, temos convidado o Raoni e o professor Josias, e a gente vai conversar mais sobre o passeio, a visita que a gente fez ontem ao Cepud. E eu queria que vocês deixassem um recado e a gente conversasse sobre esse passeio em si. Então, pessoal, o que é mais gratificante ver é que só o visual parece que consegue impactar os jovens. Enquanto se fala, enquanto se comenta, não é um impacto real. Mas quando eles chegam lá, vê as drogas, veem que tipo de situação pode ocorrer com o ser humano, quando eles viram os pulmões expostos com problema, com uso de nicotina, uso de mela e vários outros tipos de drogas, o impacto é muito maior. Quando eles veem o efeito dessas drogas, quando percebem fetos abortados e o mal que faz tanto à mulher quanto ao homem, se torna muito mais empolgante para eles e eles conseguem ter a realidade dos fatos, não só a descrição, não só o que o professor fala em sala de aula, mas eles vão ver as consequências reais do uso dessas drogas. Eu concordo com o professor José, eu acho que a visitação externa, quando eles têm contato com uma estrutura diferente, os policiais que trazem a experiência pessoal deles nas ruas para explicar a situação, acho que acrescenta muito para os alunos esse aprendizado. Sem dúvidas. Eu, como aluno, velho, eu fiquei extremamente chocado, né? Porque você vê um pulmão ali, a gente também já colocou no nosso Instagram as fotos, enfim, cara, é chocante, extremamente. Pô, a gente não imaginaria que você fumar durante um bom tempo ia deixar o seu pulmão daquele jeito, iria trazer, uma mãe fumante ia trazer consequências para um feto, é complicado. Também é interessante que os cérebros que tiveram o uso de alguma substância, eles têm bem menos linha do que o cérebro normal, né? E também logo no início nós tivemos uma... como é que é o nome? Palestra. Nós tivemos uma palestra sobre... falava sobre o distanciamento social, né? De pessoas que fazem o uso das substâncias, falaram sobre como são feitas, tudo bonitinho. Mas também deixaram em aberto o que são o caminho fácil e o caminho difícil. Eu poderia falar sobre isso? A verdade é que quando a gente vai explicar para os jovens o que é caminho fácil, o que é caminho difícil, eles não têm uma noção ampla disso. Eles não percebem que o fácil é barato, é rápido e gera satisfação momentânea, e o difícil é o que você vai decidir para o futuro. É o trabalho, é o esforço, muitas das vezes deixar de sair, melhor dizendo, para a festa, deixar de consumir algo por um objetivo maior. Então, essa questão de fácil é o que mais pega nos jovens, porque eles não têm noção do que o fácil se torna difícil lá na frente.
E o difícil agora se torna fácil lá na frente. Daqui a 10 anos eles vão estar exercendo profissões, ou muitos não estarão exercendo nenhuma profissão, e possivelmente pode ser que, infelizmente, possa ter caminhos diferentes que levem até essas situações onde foi relatada nessa palestra antidrogas. Eu acho que no caso, quando a gente está falando de substâncias psicoativas, né? Essa questão de você, na vida normal, um dia você ir numa festa, você brincar com os amigos, isso não é um problema, mas quando essa droga vai afetando o seu comportamento, a sua capacidade, isso tem uma influência muito mais pesada do que as outras atividades que vocês fazem para buscar como a gente diz, prazer momentâneo, né? A droga tem uma coisa de alterar o seu cérebro, alterar seu comportamento, então isso pesa de uma maneira diferente. E é isso, acho que a gente também já foi jovem, a gente passou por esse momento de achar que podia deixar a coisa para amanhã e tal. E quando você pega, você percebe um pouco o que você podia ter feito antes, o papel que você ia ter no momento que você está, muda bastante. No caso das drogas, como a gente está dizendo, isso afeta de uma maneira muito pior do que as outras coisas que a gente costuma usar para ter prazer momentâneo. Também na palestra que eles colocaram, o último vídeo que foi apresentado pra gente foi sobre um morador de rua de 37 anos, que ele deu um depoimento muito, muito forte, né? Porque no início ninguém falou pra ele que no final ele ia estar morando na rua, como você mesmo falou, que o início é fácil, mas no final é difícil, e o difícil no início se torna mais fácil no futuro. E é isso. Quero que o senhor dê um parecer, um comentário sobre esse vídeo. Eu falo um pouco da minha experiência. Eu, desde jovem, morei em periferia, conheci várias pessoas que vendiam, outros usuários, e posso dizer que 80% estão guardadas, podemos assim dizer, ou estão na cidade dos pés juntos. Então o que ocorre? Não há muita saída. Como diz os próprios policiais, é vela ou grade. Então o que acontece? A decisão de hoje vai refletir no futuro de amanhã, não adianta. Em relação a esse jovem que apareceu, ainda é jovem, né? 37 anos, a mesma idade que eu tenho, e quando eu era novo também me ofereciam drogas. Eu trabalhava finais de semana, oferecia droga, oferecia armas, conheci gente, vizinhos que ofereciam, e eu sempre recusava, porque inconscientemente ou conscientemente eu já tinha um certo receio no fim trágico que acarretaria. Exemplo disso, eu tive um amigo que tomou 6 tiros e ele foi a óbito com 16 anos, quase a mesma idade que eu na época. Então as consequências elas chegam numa doença, ela chega às vezes na falta de capacidade cognitiva, ela chega atrás das grades, ou ela chega no caixão. As consequências chegam. O problema maior é o resultado que vai ficar para os familiares, né? Fora essas drogas, a gente tem aquelas drogas que a gente compra na drogaria, que tem causado problemas de fígado, de rins, drogas psicoativas que provavelmente diz que ajuda na capacidade cognitiva, principalmente os concurseiros que fazem uso constante disso. Então, quando a gente pensa em drogas, não é só o álcool, não só é maconha, não é só a cocaína, é aquelas que a gente faz uso constante comprando na drogaria. Eu acho que como você falou, né, do impacto de ver um cara de 37 anos falando, não tenho mais família, não tenho amigos, moro na rua, preciso da caridade para me alimentar. Eu acho interessante vocês ouvirem isso, porque quando ele explica, né, quando eu ganhei a droga para me enturmar e agora eu vim parar aqui, é diferente quando os 2 professores falam isso para vocês, não é a mesma coisa de alguém que aceitou a droga de uma mentalidade parecida com a de vocês, querendo se divertir e ver onde foi parar. Eu acho que esse tipo de depoimento ele tem um impacto muito maior do que até mesmo que a própria polícia falando, alguém passou por isso, impacta muito mais, eu acho. Com certeza. E aí era bom vocês também disserem como é que foi para vocês verem isso. Olha só, professor, o que eu acho mais interessante é o seguinte, pensa assim, quem nunca sofreu um acidente, quando se fala em acidente, acha, nossa, foi perigoso, né? Mas quem já passou por um acidente de fato, de carro, e viu a morte de perto, o impacto é outro. Você saber que ali por milésimo de segundo a sua vida quase foi ceifada, então isso te traz o quê? Um temor maior. Então quem vai dirigir geralmente toma maior cuidado, mesmo na sua direção e principalmente no que os outros estão fazendo no trânsito. Com as drogas é a mesma coisa.
quem passa, quem utilizou e quem sofre com a dependência, ele tem uma visão totalmente diferente de quem só quer usar para recreação. Porque a recreação leva ao vício. E muitas das vezes as pessoas não linkam isso. Só acham que é o uso recreativo, que não dá nada. Mas dá. Como o policial Bruno falou, né, na palestra, droga não é só tipo maconha, cocaína, êxtase. Droga também é tudo que pode trazer mal à saúde, né? Como a Coca-Cola vicia, né? O açúcar também vicia. O açúcar em grande quantidade pode trazer a diabetes e a dependência, dependendo do caso. Eu sou nervoso. Tá nervoso? Eu mano? sempre tô Que nervoso. isso, calma, respira. Eu quero que vocês, professores, dêem um recado a mais que incentive as pessoas a ir visitar o museu, porque o trabalho da Polícia Civil, sem dúvidas, ele é extremamente impactante para os estudantes e para o próprio GDF, querendo ou não, a comunidade em geral, ele vai impactar sim. Um recado. Pessoal, o bom de vocês visitar é que você tem a visualização dos fatos, a visualização de quem usa, de quem usou e as consequências. E isso traz na psique humana um temor maior, um medo. E sim, às vezes o medo nos livra de várias situações conflituosas que vai nos levar ao fracasso futuramente. O problema é que muitas vezes a gente quer mostrar coragem onde a gente deveria mostrar cautela, né? Então, bom vocês participarem do CEPUD, né? Porque lá vai ter a visualização das drogas, dos tipos de droga, as consequências e as armas apreendidas, e principalmente a palestra, né, que vai relatar diretamente da boca de um agente da Polícia Civil o que eles passam no dia a dia, né? Os conflitos familiares, daquele que rouba para poder sustentar seu vícios, aqueles que furtam em casa, agridem a mãe e muito mais, né? Porque tem coisa ali que eles não levam a pauta porque para os jovens se torna mais pesado, mas é uma realidade nua e crua, né, das ruas. Eu concordo, eu recomendo essa visita para a Escola Superior da Polícia Civil, porque a expertise dos policiais em falar nisso supera a nossa aqui. E também o espaço oferece coisas muito interessantes, né? Como eu falei, o Museu de Armas não só fala das armas apreendidas, mas tem um histórico, desde o século XIX a gente tem armas ali, desde a época que o Rio de Janeiro ainda era o Distrito Federal, então é uma atitude de curiosidade mesmo. É um lugar muito interessante de visitar, e é isso, eu recomendo a vocês. Quero agradecer aos ouvintes que vai assistir o nosso podcast e avisar que no link desse vídeo vai estar toda a informação do CEPUD e os canais para a denúncia da Polícia Civil.